Aí eu fiquei sendo jogado. Aquilo sim era o assédio moral, que hoje a gente conhece como assédio moral. Eu fiquei muito doente, caiu minha defesa imunológica, eu entrei numa depressão enorme, fiquei muito mal, foi um sofrimento muito grande. Eu sofri muito esse período. E aí eu falei, bom, eu não tenho outra saída. Eu vou montar uma chapa, vou entrar no sindicato e vou responder à altura. Né? Aí entrei, minha chapa ganhou a eleição do sindicato, aí eu tive uma conversa com eles, aí o confronto era numa outra dimensão. Eu como vice-presidente do sindicato e eles no poder. E o museu, então, foi ocupado por outras pessoas, no sentido... Foi ocupado com pessoas deles, né? Agora, o difícil para eles era... E não foi criado o corpo técnico? Não foi... Não, eles fizeram um concurso, eles chamaram de agente cultural, mas, assim, museólogo não tinha, antropólogo não tinha, eles criaram algumas funções, agente cultural, agente. Basta ter o curso superior, quer dizer, não havia funções com formação específica para patrimônio cultural. Antropólogo, museólogo, né? Não tinha. E o diretor, nesse período, também foi uma pessoa à parte ao sistema... É difícil para mim falar, né? Quer dizer, comprou o meu lugar lá. Quer dizer, Mas foi uma pessoa... vamos dizer... De confiança da mulher do prefeito. Da confiança da mulher do prefeito. Agora, o que eu entendi que aconteceu? O museu não vai ser mais o foco. Não vai. Nós vamos criar uma outra estrutura e nós vamos acabar com isso que está aí. E eles conseguiram fazer isso. Então não se falava mais no museu, não se adquiriu mais acervo, não se preocupou com preservação, não se preocupou com pesquisa arqueológica, não se preocupava com preservação de documentação, nada, esquece. Deixa do jeito que está, desmontaram todo o bar do museu, né? Desmontaram tudo praticamente. Né? Aí ela criou uma outra coisa, vamos fazer outro tipo de atividade, que eu não sou contra, acho que tem outras atividades culturais que tem que ser feitas. Né? Mas o que eles fizeram foi tentar apagar. Né? A ideia clara era tentar apagar aquilo ali. Olha, isso aqui, isso não existe, esqueçam disso e tal. Né? E a partir disso... eu tentei retornar algumas vezes, mas não era a mesma coisa, não era mais. Aquilo foi um momento único, não dava para reconstituir aquilo, nem dar continuidade, não sei. Mas talvez você tentou retornar porque você teve a vontade ou foi convidado? Porque eu fui convidado. Eu confesso que eu não estava com muito interesse. Eu tentei voltar, o BN voltou, né, numa outra situação. Pediu para que eu assumisse e tal. Só que aí era uma outra estrutura de poder. Quer dizer, o museu não era mais o foco. O museu fazia parte como um departamento da fundação. Né? Então era o museu mais departamento de cultura, mais. Né? Então, a fundação englobou... Englobou tudo. A fundação englobou tudo. Né? A ideia era criar uma fundação cultural e uma fundação só para administrar o museu. Por quê? Porque esse projeto tinha uma dimensão muito grande que merecia ter, inclusive, uma fundação só para ele. Né? E a gente era a favor de se criar uma outra fundação para administrar as outras atividades culturais. Não havia nenhum impedimento nisso. Né? Então esse retorno foi muito mal sucedido. Essa mudança na atuação da fundação foi no período já do... Foi do Telma, esse entra agora. Ele entra e diz, não, esqueça o museu, a partir de agora desmontam, essa fundação museu não existe mais, agora tem departamento de cultura, agora tem isso, tem aquilo. Agora, aí o museu virou uma coisinha, né? Antes ele era o centro, aí virou esquece isso aí, que agora nós vamos fazer outras coisas aí. Né? Aí eles saíram, o Beni retorna, me convidou, não, você tem que voltar e tal, mas aí eu entro com essa outra estrutura, né? E eu vi desde o começo que não ia dar certo, não ia dar. Se eu não podia dar ao museu essa dimensão científica das pesquisas do projeto, no começo eu fiquei muito frustrado, quer dizer, eu falei, não tem mais aquele elan vital, não tem mais sonho aqui. Né? Aqui é pegar a parte que te dão de recurso financeiro, faça, fique quieto, que tem que fazer outras coisas. Não era, o projeto era muito grande para ficar como um departamentozinho, né, com pessoas com qualidade técnica questionável, não dava.
não dava, né? Aí não deu certo. E em que momento você foi para a área para atuar como psicólogo? Em algum momento você foi... Sim, aí eu a sua formação... Sim, eu já tinha concluído o curso há muito tempo, de psicologia e tal. Aí porque na época que eu entrei não havia concurso público, né? Concurso é depois da Constituição de 88. Né? Então, estava registrado na prefeitura, estava registrado como psicólogo. Eles registravam como psicólogo, mas prefeito de salário, quer dizer, não havia esse tipo de preocupação. Você exercia o cargo que... Né? Então eu estava lá registrado como psicólogo, mas como eu estava assumindo a função de diretor, que já era um psicólogo, mas fui nomeado diretor. Isso até hoje a lei exige que tenha uma porcentagem de cargo destinada para funcionário de carreira, de cargo de confiança. Aí simplesmente eu voltei para a função que eu estava, porque eu estava registrado, né? Numa outra fase, numa outra história, num outro contexto, com outras... E atualmente você trabalha com... Então, aí eu como psicólogo, eu desenvolvi um projeto de tratamento de dependentes químicos, paguei o curso com meu dinheiro, que eu achei que era uma área que eu gostaria de atuar, fiz curso de formação específica nessa área, de especialização. E eu mesmo criei o programa, não é uma coordenadora, quer dizer, a minha referência na prefeitura é como programa de diagnóstico e tratamento de dependência química. Quer dizer, não é nenhum setor, não é nenhuma divisão, eu criei isso e o que eu acho legal é que tem assim, um respeito muito grande, né? Até das pessoas que politicamente não gostam de mim, mas eles me respeitam pelo trabalho que eu faço. Então eu tenho um reconhecimento... Esse programa foi criado já no começo do governo do Marco Aurélio, quando entra o PT. Que a gente imaginava, e eu acho que esse é um outro gancho, um outro lado da história, né, que a entrada do PT, quer dizer, que era possível, né, de todas as pessoas que participaram naquele momento, que seria talvez o momento de se retomar numa outra dimensão, com pessoas muito mais maduras, muito mais, né, sem erros, tal, poderia se dar continuidade a um projeto, dentro de uma dimensão mais profissionalizada, sem erros, sem tudo mais. Mas aí foi o grande erro, né? Foi o grande pensar isso, né? Quer dizer, foi a grande decepção, né? O Marco Aurélio entra, o PT assume e a primeira coisa que eles fazem é afastar todo mundo que se envolveu com esse projeto. Literalmente todos que estavam envolvidos, literalmente. E aí há um desprezo muito grande pela questão do patrimônio cultural, há um desprezo muito grande pela questão de pesquisa arqueológica, pela museologia. Há até uma certa repugnância deles com relação a essas coisas aí. Então tudo aquilo que a gente imaginava, todo esse projeto que cresceu com esses sonhos, né, vem encontrar no PT exatamente talvez o pior adversário, né? Negação, né? A negação de tudo isso, a negação. Naquele momento em que você atuou no sindicato, era a administração ainda do Telmo, Telmo, do PMDB. Né? E dentro do sindicato você teve a possibilidade de lidar com essas questões da área cultural ou não? O sindicato em algum momento discutia ou propunha ou tinha alguém no sindicato que trabalhava pensava a respeito dessas questões ou não? Ou o sindicato não tinha uma atividade... Não pensavam nisso. Eu que tinha preocupação pessoal em contar um pouco da história do sindicato que eu estava atuando, quer dizer, contratei até uma historiadora, preservou uma série de documentos que eu acho que nem existe mais, acho que deve ter sumido toda essa documentação. Arrumar todos os arquivos, porque é a história do Sindicato de Servidores, quer dizer, o material estava ali, né? Quer dizer, estava ali na minha frente. Mas foi importante essa atuação no sindicato, porque eu pude até entender qual seria a lógica do governo do PT, né? Porque é uma lógica de sindicato.